Que nem diz o Samuca, que é troço, né? Mas eu queria dizer para vocês que estou muito feliz por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. E que a gente queria honrar o Samuca hoje diante da igreja. E que a gente está muito feliz de hoje ter essa oportunidade do Samuca estar ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Mas o que eu mais me alegro nisso tudo, irmãos, conforme esse tempo que a gente está se tornando cada vez mais amigo, conversando, é ver o coração dele, o coração da Ana, como tem sido um coração disposto a servir ao Senhor. Isso nos alegra. Porque a gente já ouviu várias vezes, né, muitos comentarem, não estou falando simplesmente da nossa igreja, estou falando, né, de até pessoas de fora que a gente conhece, que às vezes comentam assim, eu queria ter mais oportunidade, não tem oportunidade. E eu queria dizer para você que a nossa igreja é uma igreja de oportunidade. Mas de que sentido eu queria honrar o Samuca? Porque o Samuca ele tem um coração de servir. E muitas vezes ele tem o coração desejoso de servir. A gente precisa fazer algumas coisas aqui no prédio, a gente pode contar com ele. Então a gente estava lá com o assoalho das salas das crianças podres, né? E a gente conversou com ele, e ele sem ganhar nada, com o desejo de servir ao Senhor, ele foi lá para trás, trocou todos os assoalhos. E sabe por que eu me alegro com um momento tão especial, que nem hoje ele ministrando a palavra? Porque ele entendeu que uma oportunidade em Deus não é ganhar um púlpito, é valorizar tanto o momento que você está arrumando um assoalho ou estar aqui no púlpito. Para Deus ele recebe a adoração da mesma forma. O que vale é o teu coração. Então oportunidade não é púlpito, oportunidade é coração em Deus. É quando você tem essa oportunidade, não importa se você está no púlpito, se você está lá dentro do banheiro, se você está lá arrumando uma fechadura, você tem o coração de servir ao Senhor. E eu creio que é esse coração que o Senhor deseja que a gente tenha. E por isso eu estou tão feliz de o Samuca estar aqui hoje, porque eu sei o quanto ele tem se dedicado de servir, que é de coração mesmo. Então eu queria que a gente honrasse realmente a vida dele por esse momento tão especial. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Amém? Vamos orar aqui junto com ele, que vai ser bênção demais. Pai querido, nós te damos graças porque sabemos que é o Senhor que faz. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pai, eu peço que o Senhor toque poderosamente, Senhor, as nossas vidas. Oro por uma palavra revelada aos nossos corações, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, possa conduzir, Pai, o Samuca em cada detalhe dessa ministração, que saiam palavras de fogo, palavras de autoridade, palavras de vida, palavras de misericórdia, palavras de amor, Senhor, que venha aquecer o interior do Teu povo. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque nós sabemos que no Senhor nós somos vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os jovens e os que são jovens há mais tempo para ficar de pé. Ou seja, todos. Abram a sua Bíblia aí, em 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Está lá no finzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2. No meio do versículo 13, diz assim: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E depois lá no finalzinho do 14 diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença, nós sabemos disso e te agradecemos por isso. Nós queremos cada vez mais aprendermos com a Tua vontade, com a Tua palavra revelada. Nós sabemos a importância que tem o jovem para mudar o futuro de uma nação, para mudar o presente de uma nação. Nós declaramos a Tua vitória sobre todos esses jovens. E aquele, Senhor, que também já tem mais experiência, Pai, que o Senhor esteja capacitando cada vez mais, para juntos andarmos, cada vez mais aprendendo com o Teu amor, com a Tua sabedoria que é verdadeira e é infinita. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar.
Boa noite a todos. Eu acho que tem muita gente jejuando hoje aí, não conseguiram dar boa noite, mas eu vou dar mais uma chance. Boa noite a todos. Agora sim. Geralmente quando uma pessoa assim que nem eu, que é meio novo na caminhada, né? Pega o microfone para falar, as pessoas estão ali esperando um testemunho de vida, do que Deus fez na vida, aquela coisa toda, tão bonito que a gente pesquisa no YouTube, né? Quem gostaria de ouvir aqui meu testemunho? Amém. Então a gente vai combinar um mate uma hora lá em casa e a gente vai lá e eu vou ter o prazer de falar o que Deus tem feito na minha vida, tintim por tintim. Mas hoje eu quero me deter à palavra de Deus, a tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, a tudo que a gente precisa aprender. Eu aprendi algo com o pastor Fabiano, né, que por mais que hoje tenha todas as atualizações em redes sociais, nada vai ser mais atual do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Agora é um desafio, confesso a vocês, porque desde o dia 22 de novembro de 1995, uma quarta-feira, às 4h15 da tarde, a primeira vez em que eu peguei uma gaita na mão, de lá até hoje, a minha vida foi se dedicar a esse instrumento. Na verdade, ele além de um trabalho, é uma paixão que eu tenho. E onde eu cheguei, eu tinha que ser bom. Eu tinha que estudar muito. E de 10 anos para cá, quando eu resolvia trabalhar com algum estilo musical, que é a música instrumental, então era mais ainda, porque ninguém me contrata por moda, por estar aparecendo no Faustão. Não é por isso, mas assim pela capacitação que esse meio exige. E com esse tempo todo eu tive que me capacitar muito e me dedicar muito a esse instrumento. E hoje estar aqui nessa posição, falando da palavra de Deus, eu confesso para vocês que começa a dar um redemoinho lá na cabeça. Porque se a gente for ver no primeiro livro de Samuel, o cara que era capacitado, o cara que era bem capacitado, bem treinado, que estava com o melhor armamento, que era referência, qualquer coisa que se pensasse em guerra era aquele cara. Quem era esse cara? Golias. Mas aquele jovenzinho, com pouca experiência, mas com o coração totalmente voltado ao Senhor, ele venceu a batalha porque ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, hoje é algo que Deus tem feito na minha vida, é entender que eu estou aqui por Ele. O que eu quero fazer é por Ele, é para Ele, pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele tem para fazer na vida de cada um aqui. E a nossa capacitação tem que ser cada vez mais no Senhor. A gente tem os nossos momentos de busca e isso demonstra a nossa intimidade com o Senhor. Isso é muito importante. Mas nós precisamos entender que quem vence qualquer batalha é o Senhor. Não é a minha capacidade, não é nada disso. É simplesmente o Senhor. Nós vamos ler bastante textos aqui hoje. A gente já leu algo que tudo que eu quero falar hoje aqui vai estar embasado aqui nesse texto de 1 João, mas o apóstolo Paulo ele falava que ele tinha um espinho na carne, e alguns estudiosos entendem que esse espinho na carne era o fato de que ele era um perseguidor de cristãos. E a partir do momento em que Cristo aparece para ele, ele começa a ser perseguido por estar pregando a palavra de Cristo. Então, por que a gente se indigna com algumas coisas às vezes? Por que sempre que eu vou iniciar uma palavra, eu falo no ponto da Bíblia, da importância da gente ter ela cada vez mais? Porque eu era um cara que não acreditava na Bíblia. Porque eu era um cara que criticava a Bíblia. Eu achava que era tudo mentira. Nunca li a Bíblia na minha vida. Até o momento em que eu fiz o Peniel, em 2015. Naquele momento, durante o encontro, eu comecei a ler a palavra de Deus. E não parei mais, e creio que não vou parar. Em nome de Jesus. Mas
Às vezes a gente tem aquele pensamento, não, mas é que esse negócio de ler a Bíblia, isso é para uns. Esse negócio de estudar, de orar, isso aí é para uns, nem todo mundo né? Não precisamos andar. Tem lá o pastor Fabiano, que é o cara que tem Bíblia, lê, estuda, tem os discipuladores, já fazem isso, né? A gente parece que pensa assim que estão sendo até pagos para isso, né? Estou pagando. Aí tem o Thomas lá que vende bastante Bíblia, para quem tiver mais interessado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se nesse momento entrasse aqui um leão, aí você ia ficar como? Sentado? É que esse negócio de correr de leão é para uns, né? Não, nem todo mundo, né? Eu vou ter medo de leão. E ele sabe que eu não sou dessas coisas de ter medo de leão, então ele não vai me pegar, né? Você ia sair correndo. Principalmente se tivesse que defender alguém, você ia correr. Agora, o incrível que me parece é que 1 Pedro 5,8 diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa atacar, tragar, ou seja, devorar. Não, mas eu não creio nesses negócios de diabo, não tem comigo. Esses negócios de Bíblia também não muito. Vai indo assim. Vai indo assim, não crendo muito em quase nada para ver. Não, mas eu creio em Deus, do meu jeito, mas eu creio em Deus. Tá. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, não precisava o Espírito Santo ter inspirado a homens, a profetas, a escreverem a palavra, para a gente ter esse manual de vida. Enfim, eu falo essas coisas porque eu acho muito importante mesmo. E se a gente tivesse a oportunidade de lutar contra o leão, e alguém dissesse assim, eu te dou 2 objetos e tu pode escolher. Tem uma varinha aqui de jambolão, ou eu tenho uma espada de 2 gumes, muito afiada, capaz de separar ossos e medulas. Você escolher a espada. Efésios 6. A armadura de Deus, o que nós temos para atacar, ou seja, para vencer os dias maus, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela nós vamos vencer todo o mal. Amém? Bom, eu quero falar hoje sobre... Quem estuda aí, faz faculdade, essa coisa arada toda, e cursinho, talvez vai saber o que é isso. Eu não sabia, eu vou falar um nome bonito, mas eu pesquisei. Conjunção condicional SE. Na verdade é aquela condição. Se chover, eu não vou. Se eu tiver com fome, eu como. Se for legal, eu até talvez vá. Se for bom e agradável, de repente posso ter uma chance que eu até vá lá num culto um dia. Agora o que eu acho legal é que nós temos a mania de entender que a Bíblia ela é assim. Aquilo que é um mandamento nos parece que tem uma condição. E aquilo que para eu alcançar em Deus existe uma condição, na minha cabeça parece que é um mandamento. Deus tem que me servir, ponto final, porque está na Bíblia dizendo o que ele vai fazer. Então notem que essas 2 letrinhas que formam essa palavra, se, condição, faz toda a diferença para a gente entender a palavra de Deus. Eu quero hoje aqui com vocês que a gente faça um estudo sobre algumas passagens onde nos mostram isso. A promessa é divina, mas a resposta é humana. A minha esposa sempre fala isso. E é verdade. Ou seja, Deus tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos nos mover. Davi precisou enfrentar o medo dele, precisou botar aquela armadura e não deu certo, e vamos lá, vamos assim mesmo, não desistiu, e foi lá e venceu. Nós precisamos sim dar um passo para alcançar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Se vocês quiserem abrir os textos que eu vou falando aqui, vocês podem abrir. Se não quiserem, anotem aí, mas é bom abrir. O primeiro texto que nós vamos ver agora é sobre as passagens incondicionais, ou seja, são passagens que é só para te obedecer. Não precisa questionar muito. Obedece. Eu falo a vocês que hoje, para os jovens,
Hoje andando com Cristo e eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho maravilhoso. E eu identifiquei hoje assim algumas coisas que talvez os meus pais me ensinaram, que de repente poderia ter sido diferente, mas pelo modo que eles foram criados, pelo que eles aprenderam, e o coração deles era fazer o melhor, era me ensinar o melhor. Enfim, isso não vem ao caso, mas o que importa é que mesmo querendo algumas coisas, eles podem ter feito diferente da vontade de Deus. Mas, até hoje, eu colho as consequências do que eu não obedeci. Então, o princípio de obediência tem algo muito forte. Que aquilo que eu obedeci, e de repente nem que não fosse uma coisa tão boa, mas o fato de eu ter obedecido foi bênção. Aquilo que eu desobedeci, eu colho consequência até hoje. Então está aí a importância da gente obedecer e ponto final. A primeira passagem que eu quero ver está no livro de Êxodo 20, lá no início da Bíblia. Êxodo 20, no versículo 12. Onde está ali aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, mas na verdade são mais de 10, é uma penca de mandamentos. Mas em Êxodo 20, 12, diz assim: honrar pai e mãe. Notem que Deus não está dizendo aqui, olha, se o teu pai for legal, se o teu pai for uma pessoa de Deus, se o teu pai for no culto todos os domingos, tu honra ele. Não. Honra pai e mãe. É simples assim. Honra quer dizer tu colocar a pessoa num lugar de destaque na tua vida, tu entender a autoridade dela sobre a tua vida. E quantas vezes nós questionamos, e eu falo por mim, eu sempre dizia assim, olha, eu amo os meus pais porque eles são perfeitos para mim, eles fizeram de tudo e eu reconheço isso, mas se eles não fossem assim, capaz. Vou estar amando. Não. É honrar pai e mãe. Isso é um princípio, porque se nós estamos aqui hoje, aí você está pensando, mas tu não conhece meu pai, tu não conhece a minha mãe. Não conheço, mas eu sei que se tu está aqui é por causa deles. Ah, mas é que tu não sabe como é que foi a história, a coisa foi cabeluda. Deus tem um propósito para ti, cara. E ele precisou de um pai e de uma mãe para que tu estivesse aqui. Pode não ter sido a melhor maneira, pode não ter sido a maneira que Deus quis, sonhou, mas o que importa é que tu está aqui. Se tu está ouvindo a palavra de Deus hoje é porque tem um propósito para a tua vida. Então honra o teu pai e a tua mãe porque tu está aqui. Isso é um princípio. Vamos adiante. Êxodo 20, versículo 13. Pode ficar em Êxodo aí por enquanto que está tranquilo. Não matarás. É algo que a gente sabe, não matar. Ah, não, mas é que tu não sabe o que o cara fez para mim. Ah, não. Ah, então Deus não sabe. Então, de repente, Deus estava meio confuso e não escreveu assim, não matar se não for muito feia a coisa. Não, é não matar. Aí depois Jesus vem assim, ajeitando tudo assim, né? Não é só não matar, é perdoar 70 vezes 7, é amar, se o cara te der um bufetão de um lado, tu vira os beijos para ele dar do outro lado. É isso. Mais adiante, no Êxodo 20, 14, diz assim, não adulterarás. Aí o camarada chega para mim e diz assim, não, mas rapaz, estou com problema no casamento, a mulher incomodando. Aqueles que não casaram ainda vão casar, tem uns que já estão bem pertinho, tem outros que recém casaram. Claro que a gente tem que concordar que mulher não é aquela facilidade toda de entender. Ah, como é fácil. Ah, mas eu sei de um pastor lá que entendeu tudo. Mentira. Mentira. Um cara, tipo o Moacir, assim, tinha muito medo de andar de avião. E aí ele encontrou na beira de uma praia, assim, uma lâmpada mágica. Não existe isso, gente. É só uma história. Não existe lâmpada mágica. Não fiquem esperando a lâmpada mágica para... Não existe.
Mas tá, tem nos filmes, nos desenhos. Aí ele encontrou a lâmpada mágica, saiu um gênio. Aí saiu o gênio assim: posso te conceder um pedido? Peça o que desejares e eu farei. E o cara assim: olha, o meu sonho é conhecer os Estados Unidos, mas eu tenho medo de andar de avião, não tem proposta. E aí eu quero que tu faça uma ponte daqui, de Cidreira, até Miami. Para as praias são meio parecidas assim, né? Então de Cidreira a Miami eu quero que tu faça uma ponte. E o gênio assim: não, tu tá louco, cara. Não tem como fazer isso porque tu já parou para pensar nessa obra. Cara, vai mudar toda a geografia do lugar. Não tem como fazer uma ponte de Cidreira a Miami, é uma coisa louca. Não, esse aí não tem como. Peça outra coisa. Aí o cara assim: tá bom, eu quero entender a mente da minha mulher. O gênio parou, olhou para ele assim: essa ponte tu quer com uma ou duas vias, hein? Então, tá, mas o que eu quero dizer com isso é: tudo bem. Isso é algo que Deus vai nos dando e a gente vai vencendo. Mas aí o cara está com problema no casamento e chega e diz assim: olha, tá feia a coisa, a mulher só incomoda, não me entende, tudo que eu faço é errado e não dá. E aí eu estava lá no trabalho esses dias e chegou uma colega minha. Pensa numa mulher linda. E ela entende os meus problemas. Ela entende tudo que eu digo, ela já vem com a resposta. Ela sabe, ela me entende. Ela disse ainda assim: ó, mas essa tua mulher não sabe dar valor para o homem que ela tem em casa? E eu acho que é de Deus, cara. Porque tu vê, eu sou um cara que vou na igreja e aí Deus está levantando uma nova varoa. Bonita. Aí tu acha que é de Deus, cara. É do diabo. É do diabo. Ou tu acha que o diabo ia mandar uma feia banguela incomodando, resingando todo dia? Para te trocar? É claro que não. Então, nós precisamos estar atentos que com Deus hoje nós conseguimos resolver os problemas, por incrível que pareça, até aquele que o gênio da lâmpada não conseguiu resolver. Mas com Deus a gente consegue ir levando. E aí tem mais algo muito importante que a gente não leva em consideração, parece que é uma bobagem, mas assim, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, depois vocês estudam em casa, diz assim: os adúlteros, e ali enumera outros tipos de pecados, e é importante lembrar que nós não estamos contra pessoas. Deus não é contra pessoas, Ele é contra o pecado. E aí nessa passagem diz que os adúlteros, junto com outros pecadores ali, não entrarão no reino dos céus. Ah, mas então quer dizer que não, quer dizer que depois que Jesus se entregou em nosso lugar, nós temos a chance de nos arrepender e mudar essa história. Mas caso contrário, ficar ali embaixo do tapete e tu achar que não vai dar nada, não sou eu que estou dizendo. É o que a Bíblia diz. E eu creio aqui que todos nós queremos, sim, entrar no reino dos céus. Os jovens que estão iniciando a sua vida hoje, saibam que nós vamos sim, vocês vão enfrentar dificuldades, mas ao nosso lado terá um Deus que é perfeito, que vai nos dar revelação na hora certa. Ele vai mandar a gente ficar quieto na hora que tem que ficar, e na hora que tem que falar ele vai dizer: fica quieto também, que é melhor assim. Não adianta. Louco não se ataca, se corre do lado. Vamos indo. Deuteronômio 4:16. Deuteronômio 4:16 está falando assim: para que não se corrompam e façam alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Gente, Deus está sendo muito claro aqui, não está colocando uma condição assim: não, mas é que tu não conhece a minha tia. A minha tia era uma pessoa santa, e eu peço coisa para ela, eu tenho certeza que ela me ouve lá agora, mesmo depois que morreu, eu sei que ela, né, onde ela está lá, ela é uma pessoa top. Por que eu falo isso? Pensa num cara que antes de dormir, antes de acordar, fazia uma lista assim. Começava com Deus e ia passando a santaiada toda, e os parentes tudo falecido. Eu ia lembrando de todos, ia pedindo um pouquinho de ajuda para cada um, para ver qual é que pudesse me ajudar numa área, o outro aqui, o outro ali, papapá. Gente, Deus está sendo claro. E ídolos, eu até
peguei aqui a tradução, eu vou ler para vocês aqui, ó. O que diz? Estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração. É simples assim. É simples assim. Salmo 115 diz que tudo que eu adorar eu vou me tornar parecido com aquilo ali. Nós queremos ser parecidos com Cristo. Amém? Vamos indo. Agora, Mateus já está lá no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5, versículo 34. 5:34. Diz assim: de maneira alguma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus. E ali ele continua especificando. Mas o que me chama a atenção em Mateus 5:34 é que está bem claro: de maneira alguma jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus. Ou seja, quantas vezes eu juro para ti. Não, mas Deus está dizendo de maneira alguma. Não, mas é que se eu não jurasse, o cara não ia acreditar. Jesus também diz, seja seu sim, sim, não, não. Nós temos que, como cristãos, nós temos que ter palavra. Primeiro lugar, que se eu precisar jurar para alguém acreditar em mim, já tem alguma coisa errada. E segundo lugar, que Deus está dizendo, de maneira alguma. Então não tem se. Não, mas é que se o cara não acreditar, daí tu jura. Não, não tem se. É, não jureis de maneira alguma. Vamos andando. Que andando, rapaz? Efésios 4:25. Efésios 4:25. A carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. 4:25 diz assim: por isso deixem a mentira e falem a verdade com o seu próximo. Não, mas é que eu precisei mentir, só porque senão o cara não ia entender. É que eu precisei dar uma mentira só para, O que eu ia dizer, É que se eu não mentisse naquela hora ali, Não, também tem coisas que não dá para ser assim tão o quê? Eu tenho a impressão que às vezes a gente... Claro que a gente não pensa isso porque a gente tem um temor entranhado em nós, assim que mesmo sem conhecer a Cristo a gente tem um temorzinho. Mas será que a gente pensa que Deus é bobo? Porque ele escreve um negócio e a gente quer dar uma arranjada, assim. Na música a gente fala muito isso, Tem uma música ali como ela é na gravação e a gente cria um arranjo, ou seja, dá uma enfeitada. Então parece que Deus... faltou inspiração em alguns livros e a gente dá uma completada. Então eu posso mentir em algumas situações, É que eu precisei dizer que eu não estava, porque senão ele não... De maneira alguma. É um cunhado, cara? Pô, esse é um dos testemunhos, cara. Um cunhado como esse, olha, tá louco. Depois fez a IFOL agora, então tá top. Mas então a gente vê algo aqui muito interessante, Deixar a mentira. Não tem situação em que a gente possa mentir. A gente sabe, essa naturalidade, essa liberdade que nós temos de adorar a Deus no Brasil é muito perigoso. Porque em alguns países perseguidos as pessoas perdem a vida simplesmente porque elas não negam a Cristo. Se é aqui no Brasil, o cara chega com um fuzil na tua cabeça, nega Cristo, mas eu nem conheço. Nunca ouvi falar no rapaz esse. Tem pessoas perdendo a vida porque não mentem, porque entenderam esse princípio. Agora tem uma coisa que eu adoro na Bíblia, que está em Efésios também, um pouquinho na frente, 5. Efésios 5:22. Eu acho que é uma das coisas na Bíblia que eu mais amo. Mulheres, sejam submissas ao marido como ao Senhor. Rapaz do céu. Mulheres, sejam submissas ao marido como ao Senhor. Agora, se tu não entendeu ainda o que Deus é para ti, e se tu não entendeu nada disso, então não tem como tu ser submissa ao teu marido se não é nem ao Senhor. Agora, se tu tá entendendo o negócio aí já, a notícia é essa, tá na Bíblia. Não sou eu também, não tem nada a ver com isso. Paulo escreveu com inspiração do Espírito Santo.
mulheres, sejam submissas. Não tenha mais. Se o marido jejuar 2 vezes por semana e orar todos os dias por mim, e for uma pessoa que igual meu pai era, aí eu vou ser submissa a ele. Não. Ele nem explica muito assim. Sejam submissas. Aí na frente um pouquinho vem a parte que não é tão interessante para nós, mas tem que ler porque está na Bíblia. Maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja. Aí o cara não ama a esposa. O cara não quer ter o trabalho de ter um propósito de oração pela sua esposa, de acordar de madrugada para orar por ela. Isso é amar. Amar não é simplesmente... De boa, não pensem que o amar é receber presente, é levar para passear. Isso é legal, sim, isso aí faz parte, mas o amor de Cristo é muito além disso. O amor de Cristo é alguém que deu a vida por nós, gente. Cristo não fez tudo o que fez para me levar para passear. É muito além disso. Cristo não morreu, não venceu a morte no meu lugar para que hoje eu pudesse, na mania de loja, ter uma calça nova. Não é isso. O amor de Cristo é muito além disso. Aí o camarada não ama a esposa como Cristo amou a igreja, mas quer ter uma esposa em forma da igreja em casa. Quer ter uma esposa assim, pá. Como assim, cara? Como assim que tu vai ter uma esposa santa, uma esposa que ama o Senhor acima de todas as coisas? E eu testemunho a vocês que, olha que a coisa mudou lá em casa. Pense em mudar. Quando eu comecei a fazer isso. Eu começava a acordar nas madrugadas para orar pela minha esposa, para que ela amasse o Senhor acima de todas as coisas. E para que depois disso ela fosse uma esposa e uma mãe de acordo com a vontade de Deus. A minha esposa hoje é uma grande mulher de oração. Ela teve muita paciência comigo, porque ela já conhecia Cristo e ela aguentou muita coisa. Mas eu quero dizer a vocês que isso funciona. Isso não é mandinga. Isso é um Deus todo-poderoso, que a partir do momento em que eu dobro o meu joelho para orar, Ele olha porque Ele está vendo ali um coração quebrantado. Amém? O pastor levantou a mão, não sabia se estava concordando ou se estava mandando parar. Mas tem que estar atento, né? Efésios 6, no capítulo 5, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: quanto aos servos, ou seja, está falando dos trabalhadores, obedeçam ao seu senhor, o seu patrão. A gente pode entender isso aqui claramente a respeito das autoridades. Na palavra de Deus também diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Existe uma única exceção onde eu posso contrariar uma autoridade. É quando a ordem que ele está me dando é contra o mandamento de Deus. É contra a palavra de Deus. Então isso eu não vou obedecer. O cara mandou eu mentir. Não posso mentir. Não, mas é que o meu trabalho estava em risco. Não tem problema. Quem te deu o teu trabalho, quem te deu sustento e te dá sustento é Deus, não é ele. Então eu tenho que ser fiel acima de todas as coisas a Deus. Não, mas no meu trabalho lá o patrão mandou eu dar uma engambelada. Não. Agora, fora isso, vocês jovens que estão começando hoje no mercado de trabalho, gente, nós cristãos temos que ser exemplo. Nós temos que ser os melhores onde a gente está, não por nós, mas é que assim, ó, Deus não está mandando tu fazer uma faculdade de psicologia, de psico não sei o quê, para te ser o bambambam. Se Ele mesmo mandou tu fazer isso aí, é porque lá naquele lugar Ele tem um propósito para a tua vida, para que pessoas venham conhecer a Cristo. Então como que eu vou chegar lá sendo um cristão meia boca, um mortadela, assim, um cara que pá. Não tem como, gente. Então aqui a gente vê algumas passagens onde Deus é bem claro. Obedece e ponto final. Obedece. Não tem meio... Mas é que eu fiquei em dúvida. Uma vez o pastor Fabiano falou algo no curso que a gente fazia ali atrás, e na hora eu levei um susto, assim, dizer assim, não, irmãos, tem coisa que você não precisa nem orar. E eu digo, se desviou. Se desviou. Como diz o rapaz, se desviou-se. Aí eu,
mas ele explicou, claro, né, que na hora dá aquele... Sim, tem coisas que não precisa orar. Ai, que eu estou em dúvida, eu vou orar lá para ver se é de Deus ou não é aquela mulher que ele mandou lá na minha casa aquele dia lá. Não precisa orar. Não perde teu tempo. Já direto obedece ao Senhor. Não, mas é que teve uma situação em que eu precisei mentir lá e eu não sei se eu minto ou não minto, eu estou com dúvida, mas Deus não é Deus de dúvida, eu não sei o que eu faço, eu vou orar, eu vou fazer uma vigília, eu vou para o monte, eu vou para... Não vai, não gasta as canelas, cara. Deu, obedece. Está resolvido. A obediência tem um princípio maravilhoso na nossa vida. Agora eu quero ver com vocês algumas passagens condicionais. É essa que a gente quer. A gente geralmente procura uma igreja, que a gente acha que igreja é que faz o milagre, né? Quem faz o milagre é Cristo. Igreja é uma consequência de uma vida em Cristo. Eu anseio em estar aqui, porque eu entendi que eu sou corpo. Amém? Então, algumas passagens condicionais. Vamos voltar lá para Êxodo. Se não quiser abrir, não tem problema, mas anota pelo menos para estudar em casa depois. Naquele mesmo texto que a gente viu, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui há uma promessa de Deus, que eu terei os meus dias prolongados. Se eu honrar pai e mãe. Então, uma das condições para eu ter os meus dias prolongados, isso inclui saúde, isso inclui todas as áreas da minha vida, eu preciso seguir um desses princípios, e um deles é honrar pai e mãe. Há uma condição para essa bênção. Ou Deus quer que tu adoeça e morra cedo. Não, mas é que foi a vontade de Deus que ele morresse. Não é vontade de Deus, cara. Não é vontade de Deus. Ah, mas morreu com 18 anos. Puxa vida, mas Deus quis assim, não quis assim. Com certeza Deus não quis assim. Não é o que a Bíblia diz. Ele queria que tu segurasse os teus filhos, os filhos dos teus filhos e por aí adiante. Essa é a promessa. Então houve algum problema, que a gente não vai entrar agora nessa questão, porque é algo mais complexo. Mas jovens, vocês que ainda moram com os pais, honrem seus pais e suas mães. Isso vocês obterão bênçãos do Senhor perante esse princípio. É o que a palavra nos diz. Deuteronômio 4:20. Deus é bom demais. 4:20 diz assim: guarda os estatutos e mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos e prolonguem teus dias. Isso aqui, gente, eu vou dizer para vocês, quem não tem filho ainda, vai ter. Algo que me prende muito hoje nos caminhos de Deus, não é só pela minha vida, mas é de entender a responsabilidade que eu tenho na vida do meu filho, dos meus netos e bisnetos. Então quer dizer que se eu fizer algo de errado hoje, sim, eu vou ter uma consequência. Mas assim, bem de boa, eu vou ser o menos prejudicado. Agora é muito triste saber que perante alguma desobediência, perante algum momento da minha vida, onde que já tendo revelação de Deus, onde já tendo conhecimento da palavra, eu pequei nisso aqui. Eu não guardei os estatutos e os mandamentos de Deus. Se eu guardando os estatutos e os mandamentos, está dizendo aqui que terão bênçãos para mim, terão bênçãos para os meus filhos. Então quer dizer que o contrário eu posso cancelar isso. Não, mas Deus não é tão poderoso. É tão poderoso que você não faz ideia. Poderoso a ponto de que aquilo que ele diz aí não volta atrás. E ele está dizendo isso. Ele está nos dizendo, guarda os mandamentos e ponto final. Agora aqui no livro de Jó, lá no finalzinho de Jó, que está antes de Salmos ali, Jó 42:10. Bom, todos aqui devem conhecer a história de Jó, né? Pensa um cara que andou na capa da gaita. Mas bote os budegado. O Jó, eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem de pessoas que não frouxaram, de jeito nenhum. Mas o que me chama a atenção,
a gente pensando nessas condições que nós temos que obedecer para obter as bênçãos de Deus, Jó 42:10 está falando assim, ó, mas é lá no final, depois que já tinha dado tudo errado com Jó, aos nossos olhos pelo menos. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Eu não sei se vocês percebem, mas houve uma condição aqui. Jó estava orando por seus amigos. Jó, aquele cara que passou por toda a pendenga que passou, ele está orando por seus amigos. E nesse momento é bem claro, assim, não há um outro texto e aí não é. Ele estava orando pelos amigos e Deus o tornou próspero novamente. Esses tempos eu estava, confesso para vocês, que a gente estava enfrentando algumas dificuldades e eu estava orando e eu estava maleixo, nem perto do Jó, né? Mas, assim, a gente sempre acha que o nosso problema é pior do que o de Jó, né? Ah, se vocês me conhecessem, seria Samuel, não seria Jó. E eu orando por aquilo ali, mas no que eu comecei a orar, não deu muito tempo. O Espírito Santo não deixou nem eu aquecer muito a oração, assim. Ele já veio dizer assim, se a mesma dor que tu está sentindo, porque tu não tem isso que tu quer agora, tu sentisse por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, que estão na tua volta, os teus amigos que ainda estão com dureza no coração e estão talvez indo para o inferno, por essas pessoas tu está tendo a mesma dor, tu está chorando por elas? Ele disse, não. Na mesma hora eu comecei a orar por todo mundo, assim, que eu lembrei na hora, assim, sabe? Então o Espírito Santo me constrangeu a saber disso. Porque, gente, tanta pessoa na nossa volta, a gente hoje é abençoado demais. Nós vivemos numa igreja de homens sérios, de uma liderança séria, eu quero honrá-los aqui. Esse foi um dos pontos que me fizeram começar a caminhada e ficar firmado e depois conhecer a Cristo. São pessoas que pagam um preço para que a gente esteja aqui hoje. E nós estamos hoje aqui ouvindo a palavra com o mesmo propósito também, para que pessoas sejam salvas. Através da minha vida, nós somos luz do mundo, sal na terra. Somos ou não somos? Então eu estou preocupado com a minha situação. Jó, que estava muito pior, estava orando pelos amigos. E na mesma hora, a palavra diz que Deus o tornou próspero. Gente, isso é muito forte. Há uma condição para a gente obter algumas bênçãos na nossa vida também. Que é a gente pensar um pouquinho menos no nosso eu. Será que Cristo estava pensando assim nele na hora que estava levando chicotada? Não, parei. Não quero mais. Esse negócio está doendo, eu não quero mais. Porque nem é para mim, é para os outros lá. Não, ele não pensou nisso. E nós devemos ser como Cristo. Salmos 37, versículo 4 ao 5. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que a gente usa ela quase como um amuleto da sorte, né? A coisa apertou, nós vamos lá para aqueles salmos ali, porque ali tem um negócio ali que é para eu me animar, que não tem erro. Porque ela diz assim, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí a gente foca no, Ele satisfará os desejos do meu coração. E o mais Ele fará. É isso que a gente foca. Todo mundo usa esse salmo para evangelizar, para dar uma palavra de conforto, de consolo, para a pessoa realmente, eu vou lá porque tem um Deus que, cara, quando eu começar a ir na igreja, ele vai começar a fazer os desejos do meu coração. Que top isso! Só que a gente não vê a condição. Porque já arranca dizendo, agrada-te no Senhor. O que é o agradar-me no Senhor? Eu entender o que Ele quer para a minha vida, eu estar feliz com isso, eu estar convicto disso, eu não vou mudar, e eu estou me agradando desse negócio que Deus está fazendo na minha vida. E eu gostei do jeito que Deus é, como está escrito na palavra. Tá. Então agora Ele satisfará os desejos do meu coração. Porque agora, nesse momento, com esse entendimento, os desejos do meu coração não vão ser mais a calça nova da mania. Lembrem,
Eu não estou falando mal de loja nenhuma, não estou falando mal de ter calça, não é isso. Não estou dizendo que é errado isso, não estou dizendo, eu estou falando algo maior do que isso. Estou falando dos desejos do nosso coração, ser os mesmos desejos que Cristo quer para a minha vida. Entenderam? Amém? Ninguém vai ficar falando aqui depois que eu estou falando que ter roupa nova é pecado, não, né? Amém? É bom roupa nova. Mateus 5:7. Mateus 5:7 e Mateus 6:12. Capítulo 6, versículo 12, tá? Eu vou ler os dois textos aqui. Mateus 5:7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é um coração compadecido. Compaixão no coração, isso é misericórdia. E aí Mateus 6:12, naquilo que a gente aprendeu como a oração do Pai Nosso, que não tem escrito na Bíblia a oração do Pai Nosso. Tem Jesus nos ensinando como orar, e naquele momento ele começa dizendo Pai Nosso. E aí a gente, né? Mas tudo certo. Aí então diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cara, essas duas passagens são muito legais. Porque como a gente ora pedindo para Deus, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí tu conversa com o cara 10 minutos depois, fulano, mas e aquele negócio? Ah, não, isso aí eu não perdoo. E isso ali não tem perdão. Ah, não, isso ali eu não consigo. Nesse mesmo momento tu está atraindo uma sentença de Deus contra a tua vida. Tu está dizendo para o Senhor, não me perdoa. Não me perdoa. No momento em que tu não tem misericórdia por alguém, tu está dizendo para Deus, Senhor, eu sei que eu não presto. Eu sei que eu tenho muita coisa para consertar na minha vida, mas não tenha misericórdia de mim. Não, mas eu nunca disse isso. Não precisa dizer. O teu coração, as tuas atitudes falam por ti. Deus está sabendo de tudo que está passando no meu coração e no teu. Não adianta esconder. E o nosso temor deve ser com Deus. Oh, Jesus. João 14, para a gente encerrar por hoje essas passagens condicionais, ou seja, passagens que exigem uma posição minha e sua. João 14, no versículo 14, diz outra coisa que a gente gosta muito também no início da caminhada, principalmente. Como é bom ler esse versículo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí o cara sai pedindo em nome de Jesus para qualquer coisa, assim que eu imagino. Em nome de Jesus, isso e aquele outro. Em nome de Jesus, não sei mais o que. O cara não tem noção do que é o poder do nome de Jesus. Se a gente for ler ao contrário isso aqui, ficaria assim, ó. Se vocês guardam os meus mandamentos, é porque vocês me amam. Aí o que vocês pediram eu vou fazer. Porque daí eu estou dentro de um princípio. De tudo que a gente está vindo. Eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Isso está no meu coração. Ele tem o maior prazer em satisfazer os desejos do meu coração. Como é... Gente, às vezes eu vou com o José Otávio assim no mercado, assim, quando ele começa a pedir um presente, um negócio. Como é ruim aquilo ali, rapaz. Eu sei que é criança, que ele... Sabe, às vezes o cara não pode dar, e se não... Ele até é muito comportado nisso, mas assim, aquela criança que se não ganha, se atira no chão, esses bodega ali, chorando, aquela coisa toda. Agora, quando tu vê o comportamento da criança, que ele está em obediência, ele não precisa pedir, cara. Tu já sabe o que ele gosta, tu tem prazer em dar aquilo para ele. Tem o maior prazer. E Deus não é diferente. Ele primeiro quer o nosso coração, ele primeiro quer a nossa obediência, e aí a partir disso ele tem o maior prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Porque agora os nossos desejos são os desejos do Pai. Eu quero falar algo para os jovens que vão se casar aí em breve. Para aqueles que ainda estão longe, como tem uma turma aqui que vai demorar ainda, né?
Ah, temos tempo para aproveitar. Não, temos tempo para aprender mais de Deus, para depois chegar num casamento bombando. Eu quero chamar um voluntário aqui. Será que alguém poderia vir aqui? Um voluntário. Uma pessoa que se habilita a vir aqui. Um homem. Ah, olha só. Olha aí. Pega esse balão e enche ele mais na manhã, né? Vai enchendo. Por favor. Mais um, por favor. Virado para mim, senão... Ah. Mais uma botada. O que Satanás tem tentado colocar historicamente em nossas vidas é a ideia de que vamos aproveitar a vida antes de casar, né? Que depois aí de casado tu não vai estar curioso, tu já vai ter conhecido, né? Muitas pessoas. Vamos assim, né? É novo ainda, vamos aproveitar. Quando tu chega num casamento, tu tá que nem esse primeiro balãozinho que estourou. Não tem mais pressão nenhuma. Não tem mais graça. Aí começam as mentiras que Satanás continua mentindo. Mas feijão com arroz enjoa. Aquela coisa toda. E aí se termina casamento. Aí vem aquela bagunça toda, que o diabo fica bem feliz com isso. Agora, quando você guarda a sua vida em juventude, seguindo os caminhos que Deus tem para a tua vida, obedecendo os mandamentos, tu vai chegar num casamento que nem esse balão aqui. Rapaz do céu! Mas pensa no estouro. E aí o troço é bombando, assim, pro resto da vida, até que a morte nos separe. Então, jovens, não esqueçam, sigam esse segundo balão. Ficam se enchendo do Espírito Santo, obedecendo, honrando pai e mãe. Aí Deus já está preparando um marido, uma esposa. Mas pensa num casamento top que vai ser. Obrigado, moço. Próximo noivo aqui, eu acho que vai ser, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu me sinto um jovem também, tá? Pode não parecer. Esse dia eu fui com o pastor Vini numa igreja lá em Canoas e aí toquei no louvor lá, né, com um grupo de lá. E eu olhei antes, era uma gurizada, assim, de 18, 17 anos. E quando eu comecei a tocar, me deu um pânico, assim. Eu me senti um tio no meio deles. E eu me acho novo, não tinha caído a ficha. Mas eu quero dizer para vocês que eu e outros que já estão mais pro lado de ancião, nós somos jovens também, jovens há mais tempo. Mas somos jovens. E quando a gente começou hoje, lendo o que está escrito lá em 1 João, jovens, vocês venceram o maligno. E aí mais adiante ele continua, vocês são fortes, a palavra de Deus está com vocês e vocês venceram o maligno. Ali, João está dando a receita do bolo. Os jovens eles já têm essa força física, o ânimo, tem tudo isso. Inclusive para se dedicar à palavra de Deus. Está se capacitando, está se armando. Aí acontece o que aconteceu com Davi. Ele já vinha matando leão e urso. Na hora que foi para pegar aquele gigante todo capacitado, não sei o quê, foi uma barbada, uma pedrada só. Bum! Tiro dado, bugio deitado.
Os jovens têm essa força. E aqui João está fazendo esse alerta. Olha, essa força de vocês, somado a uma vida na presença de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vocês vão vencer o maligno. Ele já se adiantou, venceram já. Não tem para ninguém. Eu quero deixar aqui essa noite algo que está no fundo do meu coração. Jesus, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo para que a gente pudesse, junto ao Espírito Santo, vencer os dias maus. Ele não disse, olha, agora vem o Espírito Santo e é só beleza. Não. Ele deixou bem claro que teriam dias maus. E com o Espírito Santo, nós vamos vencer as batalhas que o inimigo tem travado todos os dias. E eu quero deixar bem claro que Jesus não morreu. Na verdade, não mataram ele. Ele se entregou. Ele se entregou. Não, os caras mataram ele. A gente tem essa impressão, judiaram e mataram. Não, eles judiaram, mas não mataram. Ele morreu, ele se entregou por nós e ele venceu a morte. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou, ele venceu tudo. Para quê? Para eu ter dúvida se eu quero ou não me agradar do que Deus tem para a minha vida. Será que Jesus, eu não sei, de repente ele teria que apanhar mais um pouco para ver se de repente eu vou querer seguir os caminhos dele e obedecer os mandamentos dele. Não, gente. Mas se grudem, que nem porco nas batatas. Não frouxa. Não frouxa. De maneira alguma. O nosso Deus, ele é um Pai maravilhoso. Ele tem tanta coisa para nós, que a partir do momento que o nosso coração estiver alinhado com o desejo dele, ele tem o maior prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Pode ficar de pé. Enquanto o João Vitor vai fazendo essa canção agora, para louvar o Senhor, eu queria que você pensasse em todas as atitudes da tua vida. Se tu está realmente colocando um si, uma condição onde não tem condição, ou se naquilo que tem uma condição realmente, eu estou achando que é uma obrigação de Deus fazer por mim. Ele disse que vai fazer e ponto final e eu não preciso fazer nada. Com certeza não, gente. Com certeza nós precisamos nos posicionar. O povo pisou e o mar se abriu. Mas não adianta só pisar, eu tenho que saber qual é o mar. Não adiantava eu pisar no Mar Morto, porque o mar que ia se abrir era o Mar Vermelho. Então não adianta só agora eu dizer que estou pisando e o mar não se abriu, não. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, onde eu tenho que pisar. Somente assim Deus vai poder agir na minha vida. Oh, Jesus.